Sabe, existe uma tensão que move algumas das histórias mais poderosas que conhecemos. O poder de um império gigantesco contra a convicção de uma única pessoa. E é exatamente sobre esse choque que a gente vai falar. Olha, essa citação do rei da Babilônia, ela basicamente resume tudo, né? Poder, orgulho, a certeza na grandeza construída por mãos humanas, mas é exatamente essa certeza que está prestes a ser testada. Então, a nossa história começa bem no coração do Império Babilônico. É para lá que 4 jovens nobres de Israel, que foram exilados, são levados. Os nomes deles são Daniel, Hananias, Misael e Azarias. E eles foram escolhidos para servir diretamente ao rei. Logo de cara, eles já enfrentam um teste de lealdade. O rei oferece a eles o melhor da comida e do vinho do palácio, mas eles recusam. Preferem comer apenas vegetais e beber água. Pode parecer uma escolha simples, mas para eles era uma forma de honrar as próprias leis, mesmo correndo um risco enorme de enfurecer o rei. E o resultado desse primeiro ato de convicção é surpreendente. Dizem que, no final, eles não só pareciam mais saudáveis, como foram considerados 10 vezes mais sábios que todos os magos e conselheiros do reino inteiro. Só que, claro, esses testes de convicção estavam só no começo. Logo, a coisa ia ficar muito mais séria, evoluindo para confrontos de vida ou morte com o próprio poder do Estado. E é aqui que a situação esquenta. Literalmente. O rei manda construir uma estátua de ouro imensa e ordena que todo mundo a adore. Os companheiros de Daniel, claro, se recusam. A punição? Serem jogados numa fornalha superaquecida. Mas o que acontece em seguida desafia qualquer lógica. O resultado é tão chocante que o próprio rei, o homem mais poderoso do mundo na época, é forçado a admitir que não existe outro Deus que consiga salvar alguém daquele jeito. E o mais curioso é que, décadas depois, a história meio que se repete. Dessa vez, é o próprio Daniel, já um homem idoso, que enfrenta a cova dos leões simplesmente por causa da sua fé. E, de novo, ele experimenta o mesmo tipo de livramento divino. A partir daqui, a gente vê que o conflito muda um pouco de cara. Não são mais provas físicas, mas sim desafios intelectuais e espirituais, coisas que deixam as mentes mais brilhantes do império completamente confusas. Nabucodonosor tem um pesadelo que o deixa apavorado. Ninguém no reino consegue decifrar, exceto Daniel, e a interpretação dele acaba sendo uma profecia incrível sobre a sucessão dos grandes impérios mundiais. E aqui tem uma ironia muito forte, né? O orgulho do rei, que era imenso, acaba sendo a sua ruína. Ele fica louco por 7 anos, vivendo como um animal na natureza, cumprindo exatamente o que a profecia do seu próprio sonho tinha dito. Anos mais tarde, acontece outra cena impressionante. Durante um banquete real, uma mão aparece do nada e começa a escrever umas palavras misteriosas na parede. E mais uma vez, só Daniel consegue entender a mensagem, que era basicamente a sentença de morte daquele rei. E olha, a profecia se cumpre de forma imediata. Naquela mesmíssima noite, o rei Belzazar é morto e o poderoso império babilônico chega ao fim. Bom, até agora a gente viu o destino de reis individuais. Mas agora o foco se abre de uma maneira gigantesca, falando da ascensão e da queda de todos os impérios humanos. Agora é o próprio Daniel que tem uma visão, e ela é como um espelho do sonho do rei, só que de um jeito muito mais sombrio e assustador. Os grandes impérios não são mais partes de uma estátua, e sim bestas selvagens, monstros devoradores. E no meio dessa visão, um detalhe chama a atenção. Surge uma figura de poder descrita como extremamente arrogante, um governante que desafia o céu abertamente. Ele se torna o símbolo da oposição final ao poder divino. No final dessa visão toda, a gente tem uma cena que parece um grande tribunal celestial. Ali, todo o poder terreno é julgado, e um novo reino, um reino eterno, é finalmente estabelecido. Então, depois de vermos reis sendo humilhados e impérios sendo mostrados como bestas ferozes, todas essas visões apontam para uma única e poderosa conclusão. A mensagem que se repete o tempo todo, seja nas histórias dos reis ou nas visões proféticas, é muito clara. Não importa o qual grande e poderoso o império humano pareça ser, ele é sempre passageiro. E, no final das contas, o que a profecia diz é que todos esses reinos que vivem em conflito um dia vão dar lugar a um único reino. Um reino que não pode ser abalado, um que vai durar para sempre. Se a gente parar para pensar, a história toda começa com a simples recusa de uma refeição e termina com a interpretação de sonhos que derrubam impérios.
O livro de Daniel, no fundo, nos deixa com essa pergunta que ecoa através dos séculos, não é? Nesse inevitável choque entre o poder dos homens e a convicção de uma pessoa, qual reino, no final, é o que realmente permanece?